Boa noite, nosso grupo vai falar sobre a doença de Alzheimer. Você sabia que dia 21 de setembro é o Dia Internacional do Alzheimer? Em 1906, o psiquiatra alemão Aloysio Alzheimer, durante um congresso, apresentou a doença do córtex cerebral, em um congresso científico da Alemanha. A doença de Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal, que se manifesta pela deteriorização cognitiva e da memória, comprometimento progressivo das atividades da vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alteração comportamental. A doença se instala quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso central começa a dar errado. Surgem fragmentos de proteína mal cortada, tóxica, dentro dos neurônios e dos espaços que existem entre eles. As consequências dessas toxinas ocorrem pela perda progressiva dos neurônios e em certas regiões do cérebro, como o hipocampo, que controla a memória, e o córtex cerebral, essencial para a linguagem e o raciocínio, memória, reconhecimento de estímulos sensoriais e pensamentos abstratos. A causa ainda é desconhecida, assim como a Joseni perguntou para o professor qual era o motivo, se era genético. E acredita-se, como o professor explicou, que tem uma predisposição genética, ele é geneticamente determinada. Mas isso não quer dizer que a pessoa, quando os pais ou os avós têm, vão ter. Isso é uma probabilidade disso acontecer. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em pessoas de idade. O diagnóstico de Alzheimer no paciente que apresenta problemas de memória é baseado na identificação das modificações cognitivas específicas, exames físicos e neurológicos, acompanhados de avaliação de estado mental para identificar os déficits de memória e de linguagem, além de visoespaciais, que são a percepção de espaço. O rastreamento inicial deve-se incluir avaliação de depressão e exames de laboratório com ênfase especiais na função tireoide e nos níveis de vitamina B12 no sangue. Esse diagnóstico pode ser dado pelo psiquiatra geriátrico ou por um neurologista especializado no tratamento de doença de Alzheimer. Vale ressaltar que o diagnóstico precoce, o tratamento adequado e o tempo oportuno é fundamental para possibilitar o alívio dos sintomas e a estabilização, a retardação do progresso da doença. Boa noite. Eu vou falar sobre o quadro clínico, que são problemas de memória recente, repetições de palavras, dificuldade para acompanhar conversações, incapacidade de elaborar estratégias, dificuldade para dirigir e encontrar caminhos conhecidos, dificuldade para encontrar palavras, irritabilidade, suspeição injustificada, agressividade, passividade, interpretações erradas de estímulos visuais ou auditivos, tendência ao isolamento. O primeiro estágio é o inicial, que é a alteração na memória, na personalidade e nas habilidades visuais e espaciais. O segundo é o estágio moderado, dificuldade para falar, realizar tarefas e coordenar movimentos. O terceiro estágio é o grave, que é a resistência à execução, incontinência urinária e fecal, dificuldade para comer, deficiência motora progressiva. O quarto estágio é o terminal, restrição ao leito, dor à deglutição e infecções intercorrentes. Os fatores de risco são a idade e a história familiar. A demência é a mais provável se a pessoa tem algum familiar que já sofreu do problema. O baixo nível de escolaridade. Pessoa com maior nível de escolaridade geralmente executa atividades intelectuais mais complexas,
que oferecem uma maior quantidade de estímulos cerebrais. Boa noite. Vou falar sobre a prevenção. A doença de Alzheimer ainda não possui uma forma de prevenção específica. No entanto, os médicos acreditam que manter a cabeça ativa e uma boa vida social regada a bons hábitos e estilos podem retardar a manifestação da doença. As principais formas de prevenir não apenas o Alzheimer, mas outras doenças crônicas como diabetes, câncer e hipertensão, por exemplo, são estudar, ler, pensar, manter a mente sempre ativa, fazer exercício de aritmética, jogos inteligentes, atividades em grupo, não fumar, não consumir bebida alcoólica, ter alimentação saudável e regrada, fazer prática de atividade física regulares são as principais formas de prevenção. O tratamento de Alzheimer é medicamentoso e os pacientes têm à disposição a oferta de medicamentos capazes de minimizar o distúrbio da doença. O objetivo do tratamento medicamentoso é propiciar a estabilização do comprometimento cognitivo, do comportamento e da realização das atividades da vida diária com mínimo de efeitos adversos. Por isso, no âmbito do Ministério da Saúde, está disponível nas unidades de saúde de todos os países o medicamento rivastigmina, adesivo transdérmico para o tratamento de demência para a doença de Alzheimer. Desta condição clínica, que além de adesivo, preconiza o uso de medicamentos como donepezila, gelatamina, memantina. Além disso, os pacientes com Alzheimer podem tomar mais medicamentos ou menos que a quantidade prescrita devido ao esquecimento. O acesso a esses medicamentos ocorre por meio de componente da assistência farmacêutica do Ministério da Saúde. É uma estratégia de acesso medicamentoso no âmbito do SUS pela busca da garantia da integridade do tratamento medicamentoso nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em protocolo clínicas e diretrizes terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde. Eu não esqueço. Dia 21 de setembro, Dia Mundial da Doença de Alzheimer.